Olá! No vídeo desta semana, nós vamos falar sobre as férias escolares e também sobre se as crianças tiram férias das terapias nesse período. Eu sou a psicóloga Thalita Andrade Del Torto, especializada no atendimento infantil aqui na cidade de Ibitinga, e nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre as tão esperadas férias. Seu filho já está em casa? Como que vocês organizam esse período de férias com as crianças? É muito difícil conseguir organizar as férias das crianças dentro do que elas esperam de férias e dentro do que muitas vezes a gente consegue remanejar nesse período junto com elas. Então, a dica dessa semana é que vocês organizem uma rotina mínima para as suas crianças nesse período, onde elas tenham um tempo para poder brincar ao ar livre, onde elas tenham um tempo para pintar, desenhar, para jogar bola, para fazer atividades diversificadas e a gente tomar um cuidado muito especial de não deixá-las durante muito tempo ou por períodos muito prolongados nos eletrônicos. Infelizmente, por conta da correria, por conta de toda a necessidade dos pais, as crianças elas acabam ficando delegadas aos eletrônicos e isso vai trazendo muitos prejuízos, porque hoje a gente já sabe que quanto mais tempo de eletrônico, mais a nossa criança fica agitada, maior a propensão de ficar ansiosa. Muitas crianças acabam ganhando peso nesse período também por conta de não se exercitarem ou de não gastarem energia. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse cuidado de organizar as férias da nossa criança. A gente não necessariamente precisa sair de casa para organizar umas férias que sejam diferentes. Programar um dia de assistir um vídeo junto com a criança, assistir um filme que ela goste, sentar junto com ela para jogar um jogo que seja do interesse dela, reunir a família para fazer alguma atividade juntos dentro de casa, montar cabanas na sala, fazer uma coisa diferente onde ela se sinta integrada na rotina familiar e onde ela seja convidada a utilizar a imaginação, a coordenação motora, onde ela seja convidada a sair do mundo eletrônico e viver nesse mundo real, porque a gente precisa trazer as nossas crianças para essas situações. Infelizmente, a maior parte das crianças acaba ficando delegada às telas. E eu vou fazer alguns posts essa semana falando sobre o que o Conselho Nacional de Pediatria fala para a gente sobre a exposição de telas. Então, quanto tempo é indicado, quando não é indicado, e também vamos falar um pouquinho sobre os prejuízos que a exposição à tela vai gerar no cérebro das nossas crianças. E já existem muitas pesquisas falando sobre isso. Importante, então, vocês acompanharem essas informações, terem consciência de quanto prejuízo pode ser causado e como a gente pode intervir antes para que esses problemas não venham a ficar cada vez mais intensificados na vida das nossas crianças. Um outro assunto que eu quero abordar aqui com vocês hoje é a respeito das terapias. Muitos pais ficam em dúvida sobre férias e terapias. Primeiro ponto que a gente precisa conversar aqui e chamar a atenção dos pais. A terapia, ela não tem nada a ver com o período letivo de aulas. A psicoterapia, a fonoterapia, a terapia ocupacional e tantas outras terapias que as nossas crianças muitas vezes precisam, sob indicação médica, elas não estão relacionadas às férias escolares. Então, as crianças estão ausentes da escola no período escolar, mas elas mantêm as terapias, salvo exceções em períodos específicos no final do ano, quando temos comemorações aí diferentes e acaba se estendendo um pouquinho mais o período de descanso. Aí sim, sob os combinados com os terapeutas, a família dá férias para as crianças dentro dos processos de psicoterapia e outras terapias em geral. Mas, tirando essa situação específica, as crianças não tiram férias das terapias. O porquê disso? A terapia ela é formulada, formatada, organizada, visando melhorias e pensando que nós temos um cérebro que está em franco desenvolvimento, que o neurodesenvolvimento está acontecendo e que essas terapias vão auxiliar no desenvolvimento da nossa criança, a gente não pode simplesmente falar, não, vai ficar de férias agora, volta em agosto. É importantíssimo que quanto menor a criança, maior o prejuízo de ausências das terapias, tá bom, pais e mães? Quanto menor a nossa criança, quanto mais dificuldades ela apresenta no desenvolvimento dela,
ela ficar ausente das terapias vai causar alguns impactos negativos, ela vai regredir comportamentos que ela já possa ter atingido e o retrabalho vai ser necessário. Então, nós temos muito mais prejuízos do que benefícios quando a gente escolhe dar férias para o nosso filho das terapias. É sempre importante conversar com os terapeutas, é sempre importante pedir orientação da equipe que está acompanhando a sua criança e caso ela vá ficar em casa, essa equipe fazer uma programação de atividades que a família vai oferecer para essa criança para que ela tenha um mínimo de estimulações e ela não fique propensa a ter um atraso muito significativo. Então, tirando muitas dúvidas que vem chegando aqui nos últimos dias, as crianças não tiram férias no período de escola das terapias, tá bom? Sabendo de tudo isso, sabendo de todas essas informações, eu espero que vocês tenham boas férias, que vocês possam ter bons momentos em família e não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com outras famílias e acompanhem aqui no YouTube e lá no Insta as informações ao longo da semana, que lá no Insta eu vou estar postando todas essas questões dos eletrônicos, dos prejuízos cognitivos e também dicas de como você pode ocupar o tempo em casa com o seu filho nesse período tão importante, tão especial para eles. Um beijo grande e até breve!